Bom, estamos de volta e agora você vai ver a entrevista que fizemos com Gustavo Spadotti, chefe-geral da Embrapa Territorial, que falou, entre tantos assuntos, como está o cenário atual da preservação ambiental no campo. Gustavo, de acordo com dados da Embrapa Territorial, como é que está o atual cenário de preservação ambiental do Brasil e do Paraná? A gente está obedecendo o que pede o Código Florestal Brasileiro de 2012 para cá? Bom, o Código Florestal ele instituiu, dentro dos seus dispositivos, a obrigatoriedade do produtor rural fazer o cadastro ambiental rural. Esse cadastro online, digital, é feito sobre uma imagem de satélite, onde cada produtor rural identificou o polígono da sua propriedade rural e até 18 categorias de preservação da vegetação nativa dentro dos seus estabelecimentos. Ou seja, todas as APPs, topo de morro, áreas declivosas, nascentes d'água, beira de rio, tá? Aí também toda a reserva legal, que é o que o produtor tem que fazer a mais do que as APPs para cumprir com os limites estabelecidos no Código Florestal, que é de 20% para grande parte do país, de 35% para a vegetação de cerrado dentro da Amazônia Legal e de 80% para as vegetações florestais dentro da Amazônia Legal. Então, o que na Embrapa Territorial a gente faz o download desses dados, processa ele propriedade por propriedade, município por município, estado por estado, biomas brasileiros, até chegar no contexto do Brasil. E a nossa última atualização, de janeiro, agora de 2022, ela mostra que dos 6 milhões de produtores rurais que fizeram inscrição dentro do SICAR, 280 milhões de hectares de vegetação nativa foram identificados por esses produtores rurais. Então, eles destinaram das suas terras privadas 280 milhões de hectares em prol da preservação da vegetação nativa. Isso dá 33,2% de todo o território nacional, ou seja, 1/3 do Brasil ele é preservado dentro dos imóveis rurais dos produtores rurais. Pode ser que, em alguns casos, ainda não tenha uma vegetação nativa propriamente dita lá, ela recomposta, regenerada. Por quê? Porque o produtor rural, a partir daquele momento que ele fez a inscrição, ele imobilizou aquela área dele em prol da vegetação nativa. E aí ele tem as condicionantes do Código Florestal Brasileiro, que vai dizer para ele se ele tem que fazer uma regeneração dessa vegetação nativa, ou seja, cercar e deixar ela voltar, se ele tem que fazer uma recuperação dessa vegetação nativa, ou seja, plantar novas mudas, novas espécies nativas para que essa vegetação nativa volte, ou ele tem a oportunidade de fazer o que a gente chama de trocas, né? Conectar quem tem um passivo, conectar quem tem um passivo ambiental com quem tem um ativo, ou seja, tem um excedente de vegetação nativa, e ele tem essa oportunidade de fazer essas trocas, equilibrando o jogo entre quem tem um excedente e quem tem um déficit. Mas o importante é que, a partir do momento que ele fez esse cadastro, ele se comprometeu a seguir com todas as condicionantes que o Código Florestal diz, e ele entra dentro dos trâmites legais para recuperação, regeneração ou troca dessas vegetações nativas. O importante é que nós temos um ativo florestal muito grande no Brasil, dedicado à preservação da vegetação, inédito em qualquer país do mundo. Por quê? Porque, em média, o produtor rural brasileiro ele utiliza 50% das suas terras e a outros 50% ele dedica para o meio ambiente. É um caso único no mundo, isso não acontece em nenhum outro país do mundo, tem uma legislação que garante ao produtor rural que ele, sim, produza alimentos, fibras, energias com tecnologia, com sustentabilidade, mas que ele também participe dos processos de preservação da vegetação nativa. E isso, no futuro, pode ser um ativo financeiro muito importante para esse produtor rural, que pode ser recompensado, remunerado por esses serviços ecossistêmicos que são prestados, não só para ele, que o benefício não é só para ele em ter uma APP preservada, em ter um curso de rio preservado. Todos esses benefícios eles vão não só para a sociedade local, mas para a sociedade planetária, porque essa vegetação nativa está lá em processo de vegetação, está sequestrando carbono, está segurando gases do efeito estufa, como vegetação nativa, e promovendo os verdadeiros corredores da biodiversidade, que também garantem não só a flora, mas também a fauna e a preservação dos recursos minerais. Então, na sua opinião, há um equilíbrio entre preservação ambiental e produção de alimentos? Está tendo esse equilíbrio?
Existe sim, e eu posso trazer isso com base em números, né? Nós da Embrapa Territorial analisamos o contexto do atribuição, uso e ocupação das terras do Brasil por meio de dados oficiais, mas também por imagens de satélite. Então, nós verificamos que 30,2% do Brasil é dedicado para fins de produção agropecuária. O grosso disso é para pastagens, 21,2% são pastagens. Mas nós temos 7,8% do território. Veja só, 7,8% do Brasil de todo o mar de cana, o mar de soja, o mar de milho, o mar de algodão que todo mundo fala, nós utilizamos para fins agrícolas só 7,8% do território brasileiro. Temos ainda 1,2% de florestas plantadas e 3,5% de cidades, infraestruturas, grandes massas de água, de hidrelétricas, etc. Mas veja, você perguntou sobre o equilíbrio. Se nós utilizamos 30,2% do país para produção agropecuária e nós temos 66,3% do país com vegetação nativa, eu acho que o nosso equilíbrio entre produção e preservação vai muito bem, obrigado. E o que nos dá a segurança de sentar em mesas de negociação, vamos trabalhar com mercados bilaterais, por exemplo, comercializar nossa safra no Brasil e no mundo em quantidade e qualidade, mas nós podemos levar essa imagem da sustentabilidade também e mostrar que aqui no Brasil produção e preservação andam de mãos dadas, né? Gustavo, eu vivo do agronegócio, tanto no rádio quanto na televisão, e a gente anda por aí, pelas propriedades, né? Sabemos o que estamos vendo lá, somos testemunhas de tanto quanto descasos, quanto ações que, na maioria das vezes, são positivas em favor do meio ambiente. Na sua Uhum. opinião, existem desinformações sobre como o Brasil e os produtores tratam suas questões ambientais? O grande público não sabe disso por quê, ou de alguma forma. O que será que acontece? Ô Sérgio, nós temos tido, nos últimos 5 anos, a Embrapa Territorial tem lançado mão de muitos esforços em comunicar esses dados. Muitas vezes nós somos bombardeados com informações de grilagem, de desmatamento, de devastação, sendo que isso é a exceção. O mundo rural brasileiro não faz parte de técnicas que degradam, que prejudicam, que desmatam, que destroem. O mundo rural brasileiro tem leis severas, cumpridas pela grande maioria dos seus produtores rurais. Agora, as exceções não podem manchar o trabalho de 99% dos produtores rurais que estão em comprometimento, em compromisso com a legislação vigente e com a garantia do meio ambiente. Então, quando nós vemos esses dados de desmatamento, que todo mundo fala que vai acabar a Amazônia, bom, nós temos 86% da Amazônia intacta, praticamente, do bioma Amazônia intacto. Então, veja, se a gente estivesse acabando, desmatando, esses números não seriam reais. Então, nós temos que levar em consideração a dimensão do Brasil, fazer contas, mostrar o contexto territorial dessas áreas que estão sendo desmatadas e, principalmente, separar o joio do trigo. Mostrar o que desse desmatamento, o que desses incêndios, eles são legais, legítimos perante a lei, e o que é ilegal, o que é criminoso. Essa separação é fundamental para que a gente consiga, principalmente, fortalecer a imagem do agro brasileiro. Não digo no mercado interno, digo no mercado externo, digo no mercado interno mesmo, para a população brasileira saber que tem produtores rurais comprometidos, nós temos ciência, nós temos boas práticas, nós temos todo um agronegócio que vive sobre um setor que não pode ser maculado por problemas que são causados basicamente por crimes, né? Então nós temos que proteger esses produtores que estão fazendo direito, estão utilizando boas técnicas, boas práticas para alimentar os nossos 210 milhões de habitantes aqui do Brasil e quase 1 bilhão de bocas mundo afora que importam alimentos do Brasil. A gente sempre brinca. Será que se o Brasil fosse esse vilão que a gente vê todo dia aí em alguns noticiários, será que se fosse esse vilão, nós realmente teríamos mercado para colocar tanto alimento, tanto em quantidade, mas principalmente em qualidade, sem resíduo de agrotóxicos, sem utilizar nenhum tipo de hormônio, como às vezes se propaga por aí. São alimentos seguros, em quantidade e em qualidade, para alimentar a nossa população inteira e mais 1 bilhão de bocas que necessitam de produtos agropecuários todos os dias. Olha, Rose, ainda tem um dado muito interessante da Embrapa Territorial, que é o seguinte, dá uma olhada só nesse mapa.
A área total destinada à preservação e à proteção de vegetação no Brasil equivale à superfície de 48 países e territórios na Europa. Então, para quem acha que a gente ainda não preserva, tem toda essa área de 48 países coberto com vegetação. Se a gente juntasse tudo que está preservado no Brasil, É muita área, né? é muita área, é uma superfície de 48 países, repito novamente, lá no continente europeu.